programa em parceria com a OAB Iguatu, na Mais FM, Mais Justiça. Mais Justiça. Olá, sejam bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Mais Justiça. Esse programa, que é uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu, através da Rádio Educativa Mais FM e TV Mais. Esse programa que é transmitido através das nossas redes sociais, no nosso Facebook, também no nosso YouTube. Você pode nos acompanhar ao vivo na Rádio Mais FM. Você coloca na sua frequência 106,1 no método tradicional. Também logo mais no nosso portal maisfm.com. Para participar do programa é muito fácil. Mande a sua pergunta, mande a sua sugestão, a sua colaboração para o nosso WhatsApp 88-3581-2171. Vou repetir, 88-3581-2171. Dá para você participar conosco, mandar aí as suas perguntas, colaborar com a realização da edição do programa Mais Justiça de hoje. Esse programa que toda sexta-feira traz um advogado, uma advogada, para tirar as dúvidas da população. É o seu principal canal de informação aqui toda semana na Rádio Mais FM e TV Mais. É a devida prestação de serviço, um papel também da Rádio Educativa Mais FM. Olha só, na edição de hoje a gente está trazendo aqui a presença pela primeira vez da advogada Nara Vitor. Primeiramente, seja muito bem-vinda, doutora, ao programa Mais Justiça. Muito bom dia. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos que nos acompanham. E quero te agradecer pelo convite para a gente tratar do tema, né, da concessionária de serviço público aqui no estado do Ceará, que é um tema muito importante, e eu te agradeço. Exatamente. O tema do programa de hoje, que a gente vai poder abordar, e já convido mais uma vez a você, ouvinte, internauta, a participar, a gente vai falar sobre as responsabilidades das concessionárias de serviço público, principalmente energia e água, né? Muitas das regras que servem para uma, servem para outra. Então, você, ouvinte internauta, que com certeza deve ter alguma dúvida com relação ao tema, é importante ficar atento a partir de agora. Bom, doutora Nara, o fornecimento de água, de luz, de iluminação pública, esgoto, todos eles fazem parte dos chamados serviços essenciais. E eles precisam ser garantidos com eficiência. Sim, Daniela, são serviços essenciais. Serviços, inclusive, tutelados pela Constituição Federal como um direito fundamental. Uhum. Todo consumidor tem direito. Hoje ninguém vive mais sem energia, hoje ninguém vive mais sem água, sem internet, enfim, todos esses são atualmente considerados serviços públicos essenciais. E são, no caso específico da energia, oferecido pela concessionária Enel, aqui no estado do Ceará. Exatamente, né? A tão querida e amada Enel. Mas vamos lá, para quem está nos acompanhando, não entende aí como funciona todo o processo do trabalho, o papel da Enel aqui no estado do Ceará, lembrar que a Enel é uma concessionária que não atua só no estado do Ceará, mas em outros estados também do país, mas a gente vai se delimitar ao estado em que estamos, o estado do Ceará. Então, doutora Nara, qual é o papel aí, quem seria a Enel aqui no estado do Ceará? Como é que funcionou a chegada dela, inclusive, para os cearenses? Pois bem, a Enel, ela chegou aqui no Ceará depois que foi implementadas as privatizações, né? Com a intenção de desestatizar os serviços públicos que podem ser delegados às pessoas privadas, surgiu a concessão da Enel aqui no estado, assim como também hoje tem no Rio de Janeiro e São Paulo. Mas aqui no estado, antigamente era Coelce e passou a ser Enel. A Enel já está ativa aqui no estado há um tempo, né? E ela tem a finalidade de distribuição de energia, distribuição, geração
E a finalidade dela, princípio, com o nascimento, foi a questão da eficiência, né? Então, a concessão foi dada pelo Estado do Ceará com a finalidade de atingir todos os consumidores, de fazer esse serviço público essencial de maneira efetiva. Bom, então quer dizer que celebrado esse contrato, essa concessão entre o Estado e a Enel, quer dizer que a partir deste momento a Enel, a empresa, passaria a ser a responsável pela distribuição, pela cobrança e principalmente, que aí é um ponto que a gente vai chegar aqui já nos pormenores, a resolução de problemas no tocante à energia elétrica em todo o estado do Ceará. Sim, a Enel, ela tem a obrigação de toda essa prestação de serviço que eu te falei, né, desde a geração até a distribuição da energia elétrica, até o consumidor, que a gente considera o final, né? E nesse caso, ela presta esse serviço de maneira pública, então ela representa o próprio Estado, por isso que não pode faltar. E uma vez esse serviço falte, gera ao consumidor o direito, né, de responsabilizar a concessão desse serviço. E aí, desde a primeira solicitação, né, uma vez que o consumidor se dirige à Enel e pede uma ligação de energia nova, esse serviço ele tem que ser efetivado, e tem que ser efetivado de forma rápida, eficiente. Como diz lá no início, né, ninguém vive mais sem energia. Então, uma vez solicitada energia nova, esse serviço tem que ser ligado. Bom, detectado algum problema com relação aos serviços de energia elétrica no estado do Ceará, o cidadão comum ele tem que procurar primeiramente a Enel para tentar resolver de uma forma administrativa. Não conseguindo, ele pode inclusive judicializar. Sim, ele pode se dirigir diretamente à Enel e pedir, né, explicar a situação, explicar que solicitou energia e se ela não foi ligada, tentar resolver de forma administrativamente. Se isso não for resolvido, aí sim ele pode judicializar e procurar a justiça para resolver a lide, né? E nesse caso, a responsabilidade da Enel é uma responsabilidade objetiva, uma vez que ela está atuando como um logamanos, né, do Estado. Ela tá tratando de um serviço que é de responsabilidade do município, vamos falar assim, que é no interesse local. Então, uma vez solicitado o serviço, a Enel tem que realizar. Não realizando em tempo hábil, né, conforme a resolução normativa da ANEEL, a resolução normativa número 414 de 2010, lá existem prazos de ligação de energia, inclusive nova, religações, etc., porque a resolução normativa, ela trata de toda a dinâmica relacionada à concessionária de serviço de energia elétrica. Tudo que a gente está falando aqui, Daniela, pode ser de forma analógica comparado e exigido também da concessionária de água, tá certo? No caso específico, quem trata da regulamentação é a ANAEL. Nesse caso, lá vão estar os prazos de ligação nova, e toda a questão, toda a dinâmica que trata da Enel, por exemplo. Por quê? Porque a ANEEL, ela é a agência reguladora dos serviços de iluminação pública, tá certo? Ok. Pois bem, chegando nesse caso de que o consumidor precisa ligar e não está sendo atendido em prazo hábil, aí sim ele pode judicializar depois da tentativa administrativa, tudo bem? E judicializando, ele vai ter... ele deve ter, né, em tese, o seu pedido deferido. Por quê? Porque se trata de um serviço público, inclusive, trata-se da dignidade de uma pessoa humana. Ninguém mais pode viver sem energia hoje, tá? Sem energia, sem água. Então, como se trata de uma garantia constitucional, esse serviço ele tem que ser prestado. Seja diretamente pelo Estado, né, administração pública, seja pela concessionária do seu serviço. E esse serviço não sendo prestado, cabe sim reparação civil. A gente está mencionando aqui o princípio, o serviço básico, que é a ligação, a primeira ligação, o primeiro fornecimento, ou a primeira ligação, de fato, o próprio nome mesmo, entre o cidadão e a concessionária de energia. Mas a gente sabe que, infelizmente, tem vários outros problemas pertinentes no nosso estado com relação à energia elétrica. E quando o cidadão percebe esses problemas, muitas vezes ele não procura resolver porque há uma demora, porque há uma burocracia imensa para tentar resolver
E aí, os prazos que deveriam ser obedecidos, eles são realmente extrapolados de uma forma assim absurda, né? Então, o cidadão acaba sendo sempre o mais prejudicado de todos. Muitas vezes, perdendo dinheiro, com certeza a sua paciência. Sim, acontece muitas vezes com as pessoas que precisam de uma ligação de energia nova, quando se trata de uma empresa, por exemplo. E aí, pede-se muitas vezes até urgência nessa ligação e ainda assim ela é descumprida. Ela é descumprida de forma administrativa e é descumprida, inclusive, através de decisão judicial. Muitas vezes, o juiz, numa decisão, manda a Enel instalar de forma imediata e ainda assim é descumprida, né? Isso está gerando um transtorno para todo o Estado, tanto é que muitas ações civis públicas estão sendo aí, estão, né, em fase de ser implementada contra a Enel. Inclusive, nós temos agora recentemente a própria Assembleia Legislativa que está querendo aí, talvez, chegue até a cassação da Enel por descumprimento da lei. E esse descumprimento, ele está sendo feito exatamente pelas quebras das cláusulas contratuais entre o Estado do Ceará e a própria concessionária do serviço. Uma vez descumpridas essas cláusulas, pela ineficiência da prestação do serviço, pode gerar, inclusive, a cassação dessa concessão. Inclusive, já tem vistos aí nas próprias redes sociais, nos noticiários, 2 empresas já apontadas como possíveis compradoras da Enel. No caso, seria a próxima concessionária para o estado do Ceará. A esperança dos cearenses é claro que as coisas melhorem, porque realmente não estão fáceis. E isso não é um desabafo, isso é uma realidade. Do contrário, não teria a necessidade de vir uma outra empresa prestar um serviço que já está acontecendo, ou que não está acontecendo no caso. Mas aí, doutora Nara Vitor, lembrar o ouvinte, o internauta, que a gente está falando aqui sobre as concessionárias de serviços públicos, em específico a Enel, mas também tudo que a gente falar com relação à Enel também vale para a CAGES, que é a concessionária de água no estado do Ceará, em alguns municípios. Lembrar que tem municípios com a sua autarquia municipal, mas a CAGES é aquela responsável no estado do Ceará, em boa parte do território cearense. Então, quando a gente fala em ligação de energia elétrica que tem que cumprir o prazo, a ligação de água também tem que cumprir o prazo. Do contrário, o cidadão, ele pode acionar a justiça, pode pedir a responsabilização desses entes. Sim, o que você falou agora é bem interessante, porque primeiro eu vou retornar só um pouquinho na sua fala em relação a essas 2 empresas que você apontou, que são pretensas concessionárias do serviço, né? No local, ao invés da Enel. A gente espera de fato que uma troca, que essa concessão, se chegar a ser cassada, ela possa ser feita, mas que o serviço seja feito de forma essencial, que a grande finalidade da concessão é justamente a eficiência na prestação do serviço, o que a gente não vê com a Enel. A preocupação, na verdade, é que isso não passe para as próximas empresas. Deus permita que não. É nesse momento que a gente fica preocupado entre a privatização e a estatização, a diferença entre ambas. Será que é tão beneficiária assim a privatização, né? Mas, enfim, vamos acreditar no sistema e pedir que se resolvam esses problemas, que a finalidade é essa. Pois bem, no caso, o que você falou em relação a essa quebra de contrato da responsabilidade civil, isso é um fato, tá certo? Por quê? Porque, como eu te falei, a responsabilidade, ela é objetiva. Uma vez a concessionária causando dano ao usuário, ela será responsabilizada por tal. Por quê? Porque ela ela trabalha em nome do ente público, do município, no caso. Nós temos aqui no estado, no Iguatu, uma diferença de outros municípios. Aqui no Iguatu, por exemplo, quando alguém pede uma ligação nova e a Enel não liga naquele prazo que a própria resolução determina, e ela, por exemplo, justifica que a obrigação não é dela, nesse caso, o cidadão pode se dirigir ao DECOM, né, para resolver essa demanda de forma ainda extrajudicial, tá certo? Não logrando êxito, aí sim ele pode judicializar.
E fique bem claro que nesse caso o cidadão tem direito sim à reparação civil pelos danos causados a ele, seja de forma direta ou indireta, não importa. Uma vez solicitado e não realizado o serviço, ele pode sim ser indenizado. Um exemplo prático, doutora. Quando um cidadão compra uma casa no loteamento novo, num bairro novo, e aí ele vai lá solicitar a ligação de energia elétrica. Há possibilidade da concessionária dizer que a responsabilização da rede elétrica, no sentido de iluminação pública, seja do loteamento. Há a possibilidade também do loteamento apontar que a responsabilidade da ligação da rede de energia elétrica de iluminação pública seja do município. Então, são 3 entes aí que, de certa forma, isso pode realmente acontecer, que deveriam solucionar o problema, mas, na verdade, estão causando um problema ainda maior. É verdade. Isso aí tem sido um problema frequente, né, nos municípios. Mas sobre a sua pergunta, depende do caso. Por exemplo, como eu te falei antes, no município de Iguatu, a legislação municipal, ela passou para o loteador, porque assim, Daniela, a Lei Federal 6766, que é a lei que rege o loteamento, ela diz que de forma subsidiária e no interesse local, o município pode trazer essa responsabilidade da instalação, desde o aparato até o ponto, né, da residência do cliente para o loteador. Ocorre que isso é de forma subsidiária. Então, o município que desejar no interesse local, ele pode passar essa responsabilidade para o loteador. É o caso do município de Iguatu. Aqui em Iguatu, quando o loteador vai fazer esse empreendimento, ele já vai constar ali, o que ao meu ver não era o mais o melhor para o consumidor, porque quando aqui no município de Iguatu um loteador vai vender o seu lote, ele já vai estar colocando ali naqueles custos todo o aparato de distribuição de energia elétrica. Então ele vai passar esse valor para o consumidor de forma indireta, você entende? Uhum. Eu vou fazer um paralelo para que você entenda, para que você e todos os nossos ouvintes possam entender de forma melhor. O município de Acopiara, por exemplo, no município de Acopiara, a legislação municipal não tratou desse tema. Então, é seguido pela legislação federal, não é isso? Lá, a responsabilidade é da concessionária do serviço público. Então, lá, uma vez existindo o loteamento e o consumidor, ele se dirigindo para a Enel e querendo a ligação da energia nova, a responsabilidade é da Enel. Por quê? Porque lá o município não regula essa responsabilidade de obrigação do loteador, tá certo? Diferentemente de Iguatu. Iguatu, a legislação local, ela tanto na concessão da água quanto da energia foram repassadas para o loteador. Então, aqui no município de Iguatu, quando o loteador ele faz o empreendimento, ele já vai ter que instalar todo o aparato, seja de água ou de energia, e já vender esses lotes com toda essa infraestrutura realizada. Tá certo? Mas aí é o que eu te falei, depende de cada localidade. Não pode uma legislação de Iguatu ser aplicada em Acopiara, em Icó, em Mombaça, em Cariús. Não. Por quê? Porque cada município legisla em função do seu interesse local. É assim que rege a Constituição e é assim que tem que ser. E aí, doutora, causa com certeza um embrulho aí na cabeça do cidadão que está nos acompanhando, porque muitas vezes ele não sabe essas informações. Ele não sabe nem quem procurar. Ele tem o problema, mas não sabe como resolver. Está aí também, inclusive, a importância de se ter um advogado de sua confiança, de procurar esse profissional para dar a devida orientação. Porque muitas vezes os seus direitos podem estar sendo negados simplesmente porque você não vai em busca deles. É um direito seu. Ter a ligação no prazo, ter a distribuição correta, havendo um problema, a resolução em tempo hábil, tudo isso pode ser resolvido de uma forma mais fácil se o cidadão tiver ciência dos seus direitos. Né? Nesse sentido aí que a senhora está falando, realmente poucas pessoas têm esse devido conhecimento com relação a essas regras, a essas normas do seu município. A pessoa vai para um outro município, a vida também atualmente permite isso, então é importante que se procure um profissional advogado para
lhe dar a melhor orientação e com certeza resolver muito mais facilmente os problemas. É verdade, Daniela. Inclusive, essa questão que você falou, que muitos consumidores nem têm consciência, né, de quem procurar e o que fazer, acontece não só com os consumidores, acontece até inclusive com o judiciário. Por exemplo, muitas vezes existem decisões para todos os gostos, né? Condenando a Enel, condenando o loteador, e o consumidor acaba que não sabendo quem é de fato o responsável pelo aquele serviço, de quem de fato procurar. O que não pode é uma decisão de um município interferir em outro município quando ali não existe essa obrigação. Vou te explicar melhor. Aqui quando eu compro um lote, eu sei a quem eu posso procurar. Por quê? Porque a lei municipal, a lei orgânica aqui do município, ela me diz que a obrigação é do loteador na infraestrutura básica referente à energia e água. Tudo bem? Por quê? Porque a própria lei traz isso. Já está claro. Já está claro. De outro lado, tem municípios que não têm essa obrigatoriedade. Por quê? Porque o município não legislou nesse interesse. O município acha que quem tem a obrigação de fazer isso é a Enel. Portanto, ela deve ser responsável pelo serviço. O que é que acontece? Eu tenho um caso que, posso falar, é um caso público, não está sob segredo de justiça. Então, é um caso público que qualquer pessoa pode acessar, tá certo? Em que a gente tem um loteamento em Acopiara, e que esse loteamento, quando todas as pessoas, veja só, grande parte do loteamento já consta o serviço de energia elétrica. A própria Enel realizou, porque ela sabe que ela é prestadora do serviço. Ocorre que, ora, ela faz isso de forma ordinária, normal, sem nenhum empecilho, ora, ela exige do consumidor um valor de uma suposta taxa, o que é um absurdo e é ilegal. Né? Contraria. É uma cobrança indevida. Exatamente. Contraria o próprio Código de Defesa do Consumidor e a legislação federal. Ela faz isso com base numa resolução, mas a resolução não é lei. Então, ela não pode inovar no ordenamento jurídico criando uma obrigação para o consumidor. Ela não pode simplesmente, através de uma resolução, dizer assim: consumidor, a partir de agora, quando você quiser uma ligação de energia nova, você vai ter que pagar. Detalhe: você vai ter que pagar todo o aparato, né, do que você está pedindo, e você vai me doar. Você vai dizer: eu estou te doando todo o aparato que eu te comprei, e agora você... Na verdade, você está alugando, então, né? Sim, em tese é como se fosse mais ou menos isso. Eu gosto de dar um exemplo bem interessante para que as pessoas entendam bem direitinho. É como se eu tivesse uma padaria e dissesse assim: Daniela, eu faço pão, mas para que eu faça pão, você vai ter que me comprar a farinha, o fermento, o leite, etc. Depois que você me der isso aí eu vou fazer o pão e você vai me comprar. Pronto, é assim que a Enel está trabalhando em muitos municípios. Isso a gente tem que ver o local, tá? Lá não exige essa obrigação por parte do loteador. Aqui, diferentemente, exige. Então, o consumidor, ele tem que se deparar com essa problemática de saber quem procurar. A mesma forma é o judiciário, né? Que muitas vezes ele, de forma equivocada, ele pega uma sentença que já foi dada em processo semelhante e aplica num processo que não tem nada a ver com o caso concreto. Por isso que a própria justiça, ao ver o direito do consumidor, ele tem que se fundamentar na legislação local. É importante porque caso isso ocorra de forma equivocada, errônea, o dano é irreparável. Então não tem como se voltar a um status quo ante numa situação de que você não pode regredir a uma problemática que você não criou, tá certo? Então, a importância do consumidor saber a quem procurar e a importância de um advogado que entenda da causa é de extrema relevância. Doutora, as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento podem pensar o seguinte: se eu tenho um problema, o problema é na minha residência, o problema é no meu bairro, ele vai afetar somente aquela localidade. Não é bem assim. Por exemplo, se existe um desperdício de água numa determinada rua, aquela rua vai ser prejudicada, aquele bairro vai ser prejudicado, o comércio daquela localidade vai ser prejudicado, então todo o município acaba sendo prejudicado também. Quando existe uma falta de energia elétrica, daquela rua as pessoas vão ser prejudicadas, do bairro, da cidade, o comércio, enfim. Tem que começar a pensar nisso.
Não é porque está acontecendo um problema numa residência ou num estabelecimento comercial que somente aquele indivíduo vai ser prejudicado. É possível, sim, que esse prejuízo se estenda para além daquela localidade. E por isso a importância de não se calar, por isso a importância de procurar verdadeiramente os seus direitos e dos demais também. Acaba que sendo não somente um direito individual. É verdade, porque essa problemática, ela extrapola o interesse individual, você entende? Quando a gente está trabalhando com energia elétrica, com água, seja o que for, um serviço essencial, um serviço público, que o Estado tem que fornecer para o consumidor, para o indivíduo, até para a sua dignidade, a sua sobrevivência, extrapola o interesse dele. Então envolve muitas pessoas, envolve todas as pessoas daquela rua, envolve todas as pessoas daquele bairro. Muitas vezes é um problema que a própria Enel, hoje, o que a gente tem? A gente tem uma celeuma muito grande entre a Enel e outras instituições por conta das fiações, né? Porque aí tem fiação de energia, fiação de internet, uma série de coisas, e fica uma jogando para a outra de quem a briga. Muitas vezes acontece isso nos bairros. Então, quando tem um problema num poste, por exemplo, aí fica jogando aquela responsabilidade. Ah, não, uma hora da Enel, hora do servidor de internet, hora de telefonia, e aí ninguém sabe de quem é. Por isso que é importante isso que você falou. Tem que as pessoas procurarem informações, buscar seus direitos e sim, extrapolam o interesse individual no problema local. Doutora, só para a gente encerrar, hoje é possível que as concessionárias de serviço público sejam multadas, a concessão seja cancelada, seja substituída, portanto, porque tem que ter uma prestadora do serviço, seja de água ou de energia. É possível penalizá-las de várias formas atualmente. O que não é possível é ficar calado diante do problema, é claro. Com certeza, com certeza. Todos os dias tem uma decisão contrária às arbitrariedades da Enel, todos os dias. Mas, ainda assim, ela continua de forma reiterada, né, praticando a sua prestação de serviço de forma ineficiente. Isso está sendo de forma reiterada. E as decisões judiciais não estão fazendo com que a Enel cumpra o seu serviço de forma eficiente, né? Infelizmente, isso é um fato. Essa questão da multa, ela todo dia tem um julgado em relação a isso. Todos os dias tem uma decisão que contrária à ineficiência, né, do serviço da Enel. Em relação à cassação do serviço, ele se faz, é urgente isso aí, que as pessoas tenham a consciência de que o serviço da Enel não está sendo bem prestado. Nós não temos serviço de qualidade. A gente não tem um serviço. Se pede uma ligação nova, demora. Se pede uma religação, demora. Quantas e quantas pessoas, nesse momento, deve ter alguém tendo sua ligação de energia cortada de forma ilegal, de forma unilateral. Pode estar sem energia por um motivo absurdo. Exatamente. Né? Então, todos os dias a gente se depara com essa situação de corte ilegal de energia elétrica. Então, a Enel tem sim que ser multada por isso, porque ela é a prestadora do serviço público no estado do Ceará, ela detém um monopólio. E detalhe, é uma mega estrutura da Enel, é uma multinacional, né? Uma multinacional italiana. Então, ela arrecadou, para você ter ideia do quanto gira em torno disso em relação a valores, que a Enel em 2022, ela teve um lucro líquido de mais de 640 milhões de reais. Isso sai por mês em torno de o quê? 53 milhões e pouco. Então você veja a dimensão do que é isso no estado do Ceará. Eu estou falando a título de Ceará, não estou nem acrescentando Rio de Janeiro nem São Paulo. Não, estou falando a título de Ceará. Então assim, é preciso que a justiça reveja essas atitudes da Enel. O Ministério Público, como fiscal da ordem jurídica, se mantenha alerta em relação a essas arbitrariedades e que até é bom essa nossa oportunidade aqui de pedir, né, em nome do Estado do Ceará e nas pessoas que sofrem todos os dias, dos consumidores que passam todos os dias por situações vexatórias, humilhantes, que precisa mudar essa situação e que a justiça se faça presente e que o Ministério Público cumpra como fiscal da ordem jurídica, né, essa responsabilidade de fiscalizar os serviços públicos que está sob a concessão da Enel no nosso estado.
Muito bem, doutora Nara Vitor, advogada, falando aqui sobre a responsabilidade civil, as responsabilidades de uma forma geral das concessionárias de serviço público, falando aqui dos serviços essenciais de água e energia elétrica. Doutora, a gente vai finalizando aqui o programa de hoje. Muitíssimo obrigada por sua participação, trazendo aqui esses importantes esclarecimentos à população. Obrigada a você pela oportunidade. Espero que as pessoas tenham consciência, né, dos seus direitos e busque-os, porque isso se trata de um direito fundamental. Dani, muito obrigada pela participação e que te agradeço. Precisando, estamos à disposição. Com certeza, volte sempre, doutora Nara Vitor, para falar desse ou outros assuntos tão importantes, tão necessários ao conhecimento da população iguatuense, do Centro-Sul, do Ceará, do Brasil e do mundo. Olha só, a gente vai ficando por aqui, mas lembrando que daqui a pouquinho você vai poder acompanhar esse material lá no nosso Facebook, lá no nosso YouTube. A gente também vai colocar esse programa disponível no nosso Spotify, coloca lá o nome do programa Mais Justiça, você vai também conseguir acessar do seu próprio aparelho celular. A gente se despede por aqui, mas a gente volta na próxima sexta-feira, sempre trazendo um advogado, uma advogada, para tirar as dúvidas da população. Esse é o programa Mais Justiça, toda sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, e eu conto sempre com a audiência e a participação de todos. Até lá! Um programa em parceria com a OAB Iguatu.